Esta série de vídeos e podcasts da Socerge tem o apoio institucional da Bayer. Série de vídeos e podcasts da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro sobre a pandemia de Covid-19. Neste número abordaremos as questões práticas no consultório do cardiologista. Olá, sejam bem-vindos ao programa de Educação Médica Continuada da Socerge, que terá como tema central aspectos práticos sobre a atuação do cardiologista no hospital e consultório frente à pandemia de Covid-19. Eu sou Sérgio Kaiser, diretor científico da Socerge, e hoje temos o prazer de receber dois ex-presidentes da Socerge, doutora Olga Ferreira de Souza, diretora nacional de cardiologia da Revidor e diretora administrativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e doutor Luiz Antônio Campos, diretor de relacionamento médico do Procardíaco e assistente da disciplina de Cardiologia da Faculdade de Medicina da UERJ. Nosso intuito será a abordagem prática para o cardiologista sobre os novos desafios impostos pela pandemia Covid-19, trazendo, sempre que possível, as melhores evidências científicas, que a gente sabe que ainda são um tanto quanto escassas, estamos aprendendo, né? Assim como também o que justamente temos aprendido até o presente momento. Nós reforçamos que é muito importante a participação de todos nas atividades científicas virtuais da Socerge e convido-os a seguir o Facebook, Instagram e o YouTube da Socerge e acessar também o site da Socerge. E eu gostaria então de iniciar essa conversa perguntando à doutora Olga Ferreira de Souza, que está muito envolvida na Revidor, na questão da telemedicina, como é que está procedendo em relação à orientação à distância do paciente, que é um tema extremamente relevante hoje, frente à dificuldade que nós temos de ter o paciente ao vivo no consultório. Obrigada, Kaiser, primeiro pelo convite e da Socerge de estar participando dessa discussão tão relevante nesse momento que estamos vivendo em razão da pandemia do coronavírus. E é um momento que nossas relações humanas estão sendo modificadas e estamos aprendendo a lidar com o isolamento social, a principal recomendação do Ministério da Saúde, mas em nenhum momento a gente pode deixar de descuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos pacientes, principalmente no segmento cardiológico. E é nesse momento que surge a telemedicina, já com uma portaria liberada no dia 23 de março pelo Ministério da Saúde, que orienta o uso da telemedicina para a continuidade do tratamento dos nossos pacientes e a preservação da segurança de nós, profissionais de saúde, e do paciente frente à pandemia do coronavírus. A telemedicina, no caso a teleconsulta, ela permite que a gente tenha uma interação com o paciente, seguindo todas as regulamentações necessárias para que esse atendimento esteja dentro do nosso Código de Ética Médica, que no início, se a gente for olhar o artigo 37 do Código de Ética Médica, é vedado ao médico a prescrição de tratamento e procedimento sem o contato direto com o paciente. Mas nesse código, abre-se uma brecha, tem uma exceção para os casos de emergência, urgência ou quando não podemos realizar o atendimento. Então, dessa forma, estando muito bem situado no momento dessa pandemia, que podemos sim utilizar o recurso da telemedicina para atendermos os nossos pacientes e darmos segurança e continuidade no tratamento cardiológico. Para que a teleconsulta seja uma consulta dentro desses padrões técnicos, primeiro, nós precisamos estar inseridos dentro de uma plataforma. Plataforma essa que tenha um consentimento informado, que esse paciente ele preenche e assina no momento que ele se cadastra, que essa plataforma tenha um prontuário eletrônico para que a gente possa anotar todas as informações que são padrões no atendimento médico, que se tenha certificação digital, assinatura com certificação digital, para que a gente possa estar solicitando exames e prescrevendo, e esse paciente possa estar recebendo essas prescrições e recomendações
com a certificação digital. Dessa forma, nós garantimos o sigilo das informações, porque estamos numa plataforma segura, e ao mesmo tempo o sigilo médico-paciente é mantido. Esse paciente, ao receber essa prescrição de exame ou a prescrição de medicamentos, pode ser também gerado um QR Code e a partir dessa prescrição ele se dirige à farmácia. Então, o conceito da telemedicina é facilitar essa interação médico-paciente, mantendo a privacidade e segurança do sigilo médico e nos permitindo, nesse momento de isolamento social, que estamos aprendendo a lidar com essas diferenças, a gente se aproximar mais do nosso paciente. Muito obrigado, doutora Olga. Sem dúvida alguma, são informações muito relevantes. E aí eu gostaria de perguntar agora ao doutor Luiz Antônio Campos o seguinte: tem paciente que a gente precisa examinar, precisa fazer o eletrocardiograma e às vezes ele precisa ser visto no consultório, né? Então, que critérios que a gente vai usar para selecionar o paciente? Como é que a gente está lidando com a agenda? Como é que a gente está lidando com a remarcação, a revisão desses pacientes? Como é que está sendo o procedimento nesses casos? Bom, faço minhas as palavras de agradecimento de Olga Ferreira de Souza, a Sérgio Kaiser, nosso diretor científico, e a toda a diretoria da Socerj, aqui representada pelo nosso presidente, professor Volney de Andrade Martins. Essa questão é uma questão muito importante, porque a despeito de todos os mecanismos digitais ligados à informática, às plataformas, os aplicativos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia acaba de lançar um aplicativo extraordinário, muito mais do que isso, uma plataforma de avaliação à distância dos pacientes, a telecardiologia da SBC, com lançamento nacional, ampla divulgação nos meios de comunicação. Há um determinado momento em que as ações presenciais fazem-se absolutamente indispensáveis. Nesse sentido, e acompanhando o desenvolvimento do conhecimento, eu havia comentado antes da entrevista começar que estamos lidando com uma pandemia que tem 4 meses e meio de existência e o Brasil a experimenta há 1 mês e meio. Nós estamos aprendendo, vivenciando, gerando conhecimento e nesse momento a Socerj nos incumbe de tecer comentários sobre práticas assistenciais. Então, indubitavelmente, o contato telefônico, o contato por aplicativos, videoconferências, aplicativos de telechamada com imagem, com videochamada, são extremamente importantes e, a meu juízo, esses servem como rastreadores, como indicadores de pacientes em que a sua doença cardiovascular, aqui especificamente contemplada, não apresenta mais um quadro de estabilização, ou que dúvidas simples possam ser sanadas. Nesse momento, o aspecto presencial no consultório, no ambiente hospitalar resguardado, todos os mecanismos de defesa da pessoa e do médico, e da secretária e da enfermeira atendente, para que o paciente possa ser, nesse momento, examinado, nesse momento, ser realizado algum método gráfico ou por imagem que possa alicerçar uma hipótese diagnóstica, um raciocínio clínico que possa permitir ou não a modificação de um tratamento que esteja em curso. Resumindo, esses pacientes são vistos no consultório, a nosso ver, em situações onde a telemedicina ela não consegue alcançar a necessidade de se tocar no paciente, examinar o paciente, fazer algum método gráfico ou por imagem que dê mais robustez ao diagnóstico, em casos selecionados e com todas as precauções bilaterais muito bem dimensionadas. Muito obrigado. E eu queria até aproveitar esse gancho e vou perguntar a Olga. Você falou, Luiz Antônio, em relação à secretária, então eu queria desenvolver um pouquinho mais, né? Algum equipamento de proteção individual no consultório,
Como é que se comportar em relação à secretária? A secretária está sendo dispensada? Você recomenda que ela... Exatamente, você recomenda que ela não venha ou que ela venha numa situação de proteção individual, algum cuidado na sala de espera? Como é que vocês estão lidando com isso? Eu estou adotando a recomendação do Ministério da Saúde de usar máscara agora. E a minha secretária, as duas que eu tenho no consultório, eu fiz um horário de rodízio, as duas não precisam estar ao mesmo tempo, demos uma liberdade e acertamos esse horário de atendimento. E todo paciente que está agendado ou que liga para agendar é questionado se ele tem algum sintoma gripal, se tem febre. Caso seja positivo desses questionamentos, esse paciente é orientado a ficar em casa e entrar em contato comigo. É perguntado também a necessidade daquela consulta, se é uma consulta de rotina e que não tem muito tempo da consulta anterior, se essa consulta pode ser adiada ou se o paciente está apresentando alguns sintomas. Se o paciente está apresentando alguns sintomas ou tendo alguma alteração de nível pressórico ou precisando de ajuste de medicação, aí é agendada a consulta no consultório com intervalo ou no ambulatório. Esses intervalos têm que ser de no mínimo 1 hora para a gente evitar aglomeração na sala de espera. Pedir também ao paciente que vá apenas com o acompanhante. É normal na consulta de cardiologia, normalmente 2, 3 acompanhantes com esse paciente. Então, restringir também o número de acompanhantes. O paciente, ao chegar no consultório, a secretária vai recebê-lo de máscara e vai fornecer uma máscara para esse paciente, caso ele não tenha, e orientar para a higienização das mãos e o uso de álcool gel. Uma vez feita toda essa paramentação e o cuidado na sala de espera, cabe ao médico atender o paciente também de máscara e levá-lo ao consultório. A gente tem que tomar cuidado também com a higienização do estetoscópio, que é uma coisa que a gente vai usar, vai estar em contato com o paciente. Então, a recomendação é que a gente limpe os aparelhos médicos, faça sempre a desinfecção usando álcool isopropílico. Muito cuidado em relação também ao esfigmomanômetro e a realização de eletrocardiograma, que a gente deve utilizar eletrodos descartáveis e não as perinhas e as garras que nós normalmente utilizamos no consultório para evitar a contaminação. Então, são cuidados básicos, mas eu acho que isso ajuda muito na nossa segurança e na do nosso paciente. Luiz, quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Fundamentalmente, ratificar todas as informações que o Olga muito bem nos passou, dizendo que, particularmente no que tange a mim, eu tenho atendido os pacientes com luvas, que são trocadas a cada paciente, e no regime de rodízio da secretária do consultório, reduzimos a carga de trabalho, expandimos o horário entre as visitas e a secretária também usa luvas descartáveis a cada paciente que ela registra ou conduz. Perfeito. E eu vou aproveitar então esse seu comentário anterior e já te dirigir à última pergunta. E aquele paciente, por exemplo, está em uso de anticoagulante, de varfarina, né, especialmente, precisa fazer o seu INR e a gente sabe que certamente ele terá medo de sair, de ir ao laboratório dosar, evidentemente vai preferir que essa dosagem seja feita em casa, né? E algum outro exame que eventualmente necessite ser feito, né? Como é que você está dando essa orientação? Essa é uma questão muito importante, porque ela tem uma resposta, primeira, muito simples, e uma resposta segunda extremamente complexa. No ambiente da medicina privada, plena, ou associada à medicina suplementar com os planos de saúde, esta é uma tarefa relativamente simples, porque o contato telefônico, o contato por aplicativos, por videoconferência, por e-mails, faz com que a gente emita a receita vai ao paciente, ele pode utilizar aquela receita incontáveis vezes, remetendo a um laboratório que leva um técnico à sua casa e colhe o INR na medida que a condição clínica do paciente
do uso da varfarina esteja em ponto. Se ele vai dosar uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, 3 ou 4 semanas, esses são os ajustes que são necessários, que faz parte da nossa prática clínica. O nosso grande problema é na medicina pública, onde efetivamente as pessoas não têm esse acesso, não têm este conforto, não têm disponibilizado a elas esse modelo da ida à casa de um técnico para colher exames. E nessa particularidade, as instituições públicas de saúde, os hospitais universitários, federais, estaduais e municipais, nas suas clínicas de anticoagulação, enfrentam um grande desafio. No Hospital Universitário Pedro Ernesto, particularmente na Policlínica Piquet Carneiro, nós temos uma clínica de anticoagulação para os pacientes que não estão usando chamados já não tão novos anticoagulantes orais, mas que estão ainda anticoagulados com varfarin, em que o paciente tem que comparecer, ele tem que colher o seu exame, ele precisa ter esse resultado em loco para que isso possa ser justamente dado a ele a orientação. Então veja, são duas situações absolutamente ambíguas, absolutamente distintas, polarizadas, mas que não modifica a necessidade desse paciente não ter solução de continuidade no seu acompanhamento. Porque mais importante do que às vezes o evento hemorrágico que qualquer droga anticoagulante, antitrombótica determina, é o fato do paciente não estar adequadamente anticoagulado com o risco trombótico. Sobretudo se for portador de próteses valvares, notadamente mecânicas, em pacientes com fibrilação atrial permanente, acompanhados ou não de síndrome de insuficiência cardíaca. De maneira que esta é a forma como eu me comporto, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público. Olga, você queria fazer um acréscimo? Sim, nada a acrescentar em relação ao que o Luiz Antônio falou em relação à anticoagulação. Concordo plenamente que o controle continua como fazíamos antes. O que eu gostaria era de fazer um convite a todos os colegas que visitem o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, principalmente a página de telecardiologia. Como o Luiz Antônio mencionou no início, foi lançado no sábado esse programa da SBC, que permite que nós, cardiologistas, ao se cadastrar nessa plataforma, iremos receber um link e teremos direito à utilização nos primeiros 90 dias depois desse cadastro, ao uso dessa plataforma de teleconsulta sem custo nenhum. E a plataforma que a SBC escolheu e fez a parceria para estar atendendo os sócios, ela inclui todos esses pré-requisitos que eu mencionei no início, em relação ao agendamento, consentimento informado, prontuário eletrônico, certificação digital. Então, convido os colegas a conhecerem a nossa página de telecardiologia na SBC. Eu quero agradecer a contribuição de vocês, sem dúvida alguma, extremamente relevante. Particularmente, eu acho que mesmo depois de passada essa pandemia, é como se nós estivéssemos reinventando o atendimento ambulatorial e possivelmente algum legado ficará. A conferir. Muito obrigado a todos.